Boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiramente o convite que foi formulado à FEComércio, na pessoa do Dr. Marcelo Moraes. Muito obrigado. É sempre uma satisfação de estar aqui para esses debates. Cumprimento os colegas de mesa e cumprimento, como sempre faço, o público aqui presente, o público que está assistindo, porque, como eu tenho dito, é o público a razão de ser de qualquer evento. Então, muito obrigado, depois do almoço aí, de reservar um tempo para discutir o direito tributário. Eu peço desculpas pela minha voz, não é coronavírus, e também, com certeza, e também pode ser a atual situação do Cruzeiro. Na última quarta-feira eu fiquei bem bravo mais uma vez, né? Então minha voz está um pouco rouca, mas eu acho que dá para fazer aí a exposição tentando observar uma boa dicção. Muito bem, o tema que me foi proposto é um tema bem interessante, é um tema que gosto e até mesmo, como dito, já temos demandas judiciais em curso, né, no Poder Judiciário. Na minha exposição vou conseguir contextualizar a perspectiva dessa demanda no STJ, quem é desfavorável aos contribuintes, e no Supremo Tribunal Federal hoje está com placar favorável, o processo está paralisado, mas, evidentemente, eu vou tentar trazer aqui, tecer algumas considerações sobre esse tal problema, né, a inconstitucionalidade ou não do DIFAL nas operações em que temos como adquirentes, né, empresas no Simples Nacional. E eu tenho, academicamente se falando, eu tenho cada vez mais... Eu clico onde? Muito bem. Eu tenho feito... obrigado. Eu tenho feito, nos meus trabalhos acadêmicos, na medida do possível, sempre iniciando uma exposição minha, tentando trabalhar com um caso concreto, uma exposição concreta, depois de tentar difundir a parte jurídica controvertida. Então, eu tomo como empréstimo uma situação... Então, como empréstimo, um exemplo que foi dado pelo ministro Herman Benjamin, num caso julgado no STJ, e cita entre aspas. O que ele colocou ali? Olha, a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais, ela é devida. Porque, dessa forma, então, por exemplo, o exemplo que trabalha, inclusive, numa operação de uma aquisição feita por uma empresa de Minas Gerais, né, oriunda do Rio de Janeiro, a alíquota interestadual de 12%, e, ao ingressar no território mineiro, teria que se recolher o diferencial de alíquotas, aí, então, no patamar de 6%. E aí ele fala que, nesse sentido, né, se a alíquota mineira é de 18% depois da operação, isso estaria equilibrado e seria uma forma de minorar os efeitos da guerra fiscal. Esse é o exemplo. Então, é um exemplo que pode servir de referência para a minha exposição. Tema problema, as perguntas a serem enfrentadas, elas passam nos seguintes pontos. É constitucional a cobrança do DIFAL na entrada em território mineiro, por exemplo, conforme o caso julgado pelo STJ, em decorrência de aquisições feitas por empresas optantes do Simples Nacional, nas operações em que não são enquadradas como consumidores finais? Então, é a dicção constitucional. Essa é a pergunta a ser enfrentada. E aí, em Minas, assim como em outros estados da federação, o que se tem? A cobrança, né, uma antecipação desse imposto, que é assim rotulado, mas que, na verdade, conforme a exposição seguirá, não é uma antecipação pura e simplesmente, mas há uma definitividade nessa cobrança. Exatamente porque, na operação subsequente, essa empresa do Simples Nacional, ela não vai poder compensar aquele valor pago a título, entre aspas, de antecipação. Por que eu falo entre aspas de antecipação? Então, quando a empresa de Minas Gerais adquire, no exemplo do ministro Herman Benjamin, um insumo oriundo do Rio de Janeiro, essa empresa do Simples Nacional, ela não é consumidora final, então ela vai ter, né, a tributação da operação de saída 12%, e aqui em Minas terá uma antecipação do ICMS do diferencial de alíquotas aí, de 6%. Então, a pergunta que eu faço, essa antecipação em que não se prevê depois posterior compensação, ela é uma antecipação verdadeiramente ou ela teria uma outra figura, ter em vista o seu grau de definitividade? Então, nesse sentido, né, é muito bom contextualizar o tema problema historicamente se falando. Então, nós temos um marco temporal que é 2015. O que se tinha?
Até a emenda constitucional número 87 de 2015, nós tínhamos a seguinte situação: quando o consumidor final, né, localizado em outro estado da federação, ele for contribuinte do imposto, na operação com esse consumidor final, aplicava-se a alíquota interestadual, cobrando-se então a alíquota interestadual nessa primeira operação. No caso em que o adquirente não for contribuinte do imposto, aplicava-se a alíquota interna, de modo que, quando da saída da mercadoria, todo o ICMS ficava concentrado na saída. E aí, então, começou-se a questionar, principalmente os estados do Norte e Nordeste, apontando que, com o crescimento do e-commerce, as operações eram oriundas de São Paulo, de Minas, principalmente de São Paulo, fazia a venda pela internet, as grandes empresas ficavam em São Paulo e o ICMS ficava todo na origem. Então, os estados do Norte e Nordeste colocaram, olha, essa questão da mudança radical do comércio faz com que quem é mais rico, quem tem mais condições, fique ainda com toda a carga tributária. E por essa razão, inclusive, chegou-se a ter realizado em alguns estados do Nordeste, cobrando diferencial de alíquotas, totalmente inconstitucional, discutido no Supremo Tribunal Federal. Daí porque, então, foi providenciada uma emenda constitucional, devidamente discutida, e aí colocou o seguinte, olha, havendo operação com o consumidor final, contribuinte ou não do imposto, procede-se o diferencial de alíquotas, né? Então, deve-se pagar na origem a alíquota interestadual e no destino teria que se aplicar, a alíquota interestadual teria que ser recolhida já nessa operação. E no caso de não contribuinte, tem o diferencial de alíquotas. Então, o enfoque central, que eu gostaria muito de delimitar aqui, é no caso das empresas do Simples Nacional, quando elas não forem configuradas como não sendo consumidor final. Então, a operação é de quando ela compra para fazer uma revenda posterior, quando ela utiliza um insumo depois de produção, ou seja, a indústria e comércio, não sendo contribuinte, não sendo consumidor final. Esse é o tema problema em enfoque. E aí, nesse sentido, né, a primeira questão que se tem é que, à luz do texto constitucional, e aí há uma regra objetiva do texto constitucional, que só há que se falar, né, e nas operações com o diferencial, com essa divisão da diferencial de alíquotas, quando tiver a presença do consumidor final. Então, se for uma empresa do Simples Nacional que estiver adquirindo para revenda, para a indústria, então não configurar com o consumidor final, então essa regra de cobrança diferencial de alíquotas seria afastada. Ou seja, a ideia que estou aqui colocando é que o DIFAL se exaure taxativamente no texto constitucional. Nós temos uma regra que trabalha, primeiro, tem que ter o consumidor final, então não sendo consumidor final não se aplica, e aí tendo a figura do consumidor final que se aplica a regra do diferencial de alíquotas. Então, nesse sentido, nessa linha expositiva, o que nós temos, e é aí que surgiu o grande tema problema. A Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 13, fez positivar de forma expressa, lá no A13, parágrafo 1º G, combinado com o inciso 2, que haverá antecipação do recolhimento do imposto nas aquisições em outros estados e Distrito Federal. Então, eu estou destacando ali de letras garrafais em vermelho, nós estamos falando de antecipação do imposto. E depois, olha o item 2, sem encerramento da tributação, na hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota vedada a agregação de qualquer valor. Então, a partir desse dispositivo em especial, é que o STJ e os tribunais Brasil afora têm entendido que sim, que caberia o DIFAL, mesmo nas empresas optantes pelo Simples Nacional, que seria possível, portanto, a cobrança. E nesse sentido, né, o que nós temos no âmbito normativo? Então, a Lei Complementar 123 de 2006 prevê a possibilidade da antecipação. É muito importante colocar isso em mente. Antecipação. Antecipação não é default, isso é uma das conclusões que eu vou mencionar mais à frente. Então, a antecipação seria possível. Mas o que o Estado de Minas Gerais, do Paraná e Pernambuco, por exemplo, fizeram? Cobra-se antecipação quando se tem aquisição de fora do Estado, mas depois não há possibilidade de fazer nenhum tipo de compensação, há uma definitividade. Então, quem está no Simples Nacional que providencia, que faz operações de revenda, de industrialização, paga 6% na entrada,
dessa antecipação barra default, e depois, quando apura na sua revenda, na sua industrialização, vem a apurar e vem a recolher nas suas operações, vem a recolher dentro do Simples Nacional. Então, esse é o tema problema, porque esses estados aqui ilustrando, especialmente Minas Gerais, não prevê a posterior compensação. Então, a matéria foi levada para os tribunais, né, e como eu disse, né, o STJ já analisou a matéria e, com base nos fundamentos aqui expostos, então, especialmente, né, no sentido de que há uma equalização econômica barra financeira no que se refere à aquisição, aplicando-se 12% interestadual mais ao diferencial de alíquotas, então que isso seria equalizado e evitaria a chamada guerra fiscal, está ali na linha C da minha exposição, né? E que aí então coloca que isso não violaria, né, a sistemática do Simples Nacional. Então, o raciocínio que se passa, como essência do ratio decidente, da fundamentação de decisão, passa numa ideia: economicamente paga-se esse diferencial de alíquotas, busca-se um equilíbrio de guerra fiscal, busca-se um equilíbrio aí entre os estados, minimizando então qualquer tipo de preferência. E aí até se coloca, então se for aplicar tão somente a alíquota interestadual, é mais interessante adquirir do Rio de Janeiro, que vem a 12, do que adquirir dentro do estado, por exemplo, que viria a 18, uma operação interna. Então esse é o raciocínio desenvolvido. E a matéria foi levado ao STF, né, como eu comentei, distribuído sob a relatoria do ministro Edson Fachin, hoje está paralisado com vista para o ministro Gilmar Mendes, e o relator, ele chancela o entendimento do STJ. Chancela colocando que haveria, nos termos do artigo 13, que eu mencionei há pouco, haveria previsão dessa antecipação desse default, coloca que a questão de ser simplificado, ela seria, a questão de ter a opção pelo Simples Nacional seria como se fosse um pacote fechado, então caberia à empresa analisar se vale a pena aderir ao Simples Nacional, sabendo que nessas operações ela estaria sujeita a essa antecipação do ICMS, né, ou esse default do ICMS. É muito semelhante esse argumento àquelas questões, às vezes, de exclusão de determinadas verbas, né, determinadas rúbricas da base de cálculo de imposto, para no lucro presumido. Eles falam, não, se você vai para o lucro presumido, não queira tirar o ICMS da base de cálculo do lucro presumido, porque você aderiu ao lucro presumido, é uma opção sua de regime. Então, o raciocínio que o ministro Edson Fachin traz aqui é muito semelhante. Olha, no Simples Nacional, o pacote fechado é esse. Se for fazer a operação interestadual, você tem que ver se é vantajoso e vai fazer a sua livre conformação da atividade operacional. Quer ir para o Simples Nacional? Assim, senão vai para o presumido ou vai para o lucro real, é o raciocínio que ele desenvolve. Mas, nesse sentido, foi aberta a divergência pelo ministro Alexandre de Moraes, e aí ele foi acompanhado pelos ministros Barroso, Carmen Lúcia e Lewandowski, né? Então ele coloca, e aí são argumentos que eu já me filio, né, e trabalho alguns outros já na fase mais final da minha exposição, que já vem adiante, é que haveria nesse caso um tratamento desigual, porque acabaria colocando a empresa que está no Simples Nacional para recolher o ICMS nessa antecipação e depois vem a recolher, né, o ICMS que está embutido no Simples Nacional na sua revenda ou na sua industrialização. Então ele fala que trabalha tem um tratamento desigual, né, que no caso, esse tipo de argumento de guerra fiscal e etc., mas não se pode perder de vista que existem princípios e objetivos de ordem constitucional, que é de dar, estimular as EPPs, as MEs, as empresas que estão no Simples Nacional. Então, não é um discurso tão forte dizer, porque aí economicamente se equaliza, cobrando-se 18%, para evitar a guerra fiscal. Mas, de outro lado, tem um outro objetivo de ordem constitucional, que é o tratamento diferenciado totalmente justificado, que é exatamente para estimular as MEs e as EPPs. E aí, nesse sentido, ele também trabalha um outro argumento que é muito, muito interessante, que também exploro nas minhas conclusões, que é, quando se fala do Simples Nacional, o recolhimento ele é único. Ele é único. E é único que está na Constituição. Então, não cabe cobrar na antecipação, depois cobrar na saída. E finaliza a tua exposição colocando que o convênio de 2015,
93, não autorizou o DIFAL para os optantes do Simples Nacional. Então, diante desse contexto todo, né, e aí fazendo as conclusões e observando o prazo que me foi estipulado aqui de 20 minutos, não quero ultrapassar, quais são os argumentos que me levam à conclusão dessa inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL nas empresas optantes do Simples Nacional? Já antecipo que adiro aos argumentos trabalhados pelo ministro Alexandre de Moraes, né? É claro que também existem contra-argumentos, especialmente aqueles esposados pelo ministro Herman Benjamin, mas os argumentos do ministro Alexandre de Moraes, eu ainda trabalho aqui com o primeiro grupo de argumentos, um total de 3, o primeiro grupo que são os argumentos de ordem constitucional. A ordem constitucional prevê que a questão da regra constitucional do diferencial se exaure no próprio texto constitucional. É uma regra que ela é taxativa. Então, é quando se tem a presença de consumidor final, contribuinte ou não do imposto, que cabe a cobrança do DIFAL. Essa é a regra constitucional. Então, se não for um consumidor final, se ele for um revendedor, se for ter uma etapa subsequente, não caberia essa cobrança do diferencial de alíquotas. Então, se exaure no texto constitucional essa linha de raciocínio quando se fala da cobrança do DIFAL. Não cabe, a meu ver, no âmbito infraconstitucional, qualquer tipo de alteração. Foi uma opção do Constituinte de levar essa regra e positivá-la no texto constitucional. O segundo ponto é que, trabalhando essa sistemática, a empresa do Simples Nacional tem que pagar essa antecipação na entrada e depois, quando faz a sua revenda, a industrialização, a sua saída, tem que pagar novamente, acaba indo contra o próprio princípio do Simples Nacional ao impor uma certa complexidade. E a complexidade não deve ter vez quando se fala de empresas optantes pelo Simples Nacional. Um outro argumento, todos esses de ordem constitucional, vejam só, está disposto no artigo 146, parágrafo único da Constituição. Olha, o que prevê que, no caso das empresas, né, as EPPs e EMS, elas vão recolher os tributos de uma forma unificada. Nós temos uma previsão que está no imperativo, entre aspas, o recolhimento será unificado e centralizado. Então, é um comando de ordem constitucional, não pode nem o legislador infraconstitucional, seja ele por lei complementar, porque vamos só para retomar, o 146 da Constituição prevê que as MS e EPPs serão regulamentadas em lei complementar, mas a própria Constituição já traz alguns comandos que deverão ser observados em sede de lei complementar. E um deles, que o nosso texto constitucional prevê de forma expressa, é exatamente de que o recolhimento será unificado. A partir do momento que se exige, com a empresa do Simples Nacional tem que antecipar o valor do tributo e depois ele tem que pagar novamente na saída, na operação de revenda, nós teremos a unificação, o recolhimento unificado já não terá mais vez. E aí eu trago até um outro argumento, que é uma incoerência interna no âmbito do STJ, que já tem inclusive uma súmula 425 no STJ, que coloca que há uma previsão de que na Lei 8.212 as empresas do Simples Nacional teriam que fazer a retenção da contribuição da Seguridade Social. E o STJ falou, não cabe essa retenção. Exatamente por quê? Porque as empresas do Simples Nacional deverão recolher de uma forma unificada. Então, quando se tem, e aí numa ideia de segurança jurídica, né, fica muito distante, né, Léo? Fica muito distante, porque o próprio STJ recai numa incoerência interna. Tem uma súmula trabalhando as contribuições previdenciais, mas prevê exatamente nesse raciocínio que não pode ter a unificação tem que ser observada e a matéria é sumulada, mas no outro caso prevê essa figura da antecipação. Adicionalmente a isso, né, como eu comentei, o artigo 13 da Lei Complementar 123 não pode vir a alterar a regra do regime unificado para fins de recolhimento nos termos do 146 da Constituição. E que, além disso, no 6.2 que eu menciono, o artigo 13, mesmo se fosse constitucional, mesmo se tivesse ok esse artigo 13, que eu já acho, e como eu mencionei, ele deve ser aniquilado de pronto, mesmo se formos levar a sério o artigo 13, vejam só, o termo que se utiliza é antecipação. Então, você só antecipa algo e que depois vai ter um fato superveniente que vai ter que ser adotado. Então, se eu vou antecipar o ICMS, o raciocínio lógico, consequentemente disso, é de que eu vou poder, aquele valor antecipado de ICMS, eu vou poder depois abater na saída. Senão, não é antecipação,
E aí a figura é totalmente distorcida, ela passa a ser o quê? Uma questão que vira de definitividade. Não há uma antecipação nos termos, como eu mencionei aqui de Minas Gerais, de Pernambuco e do Paraná, que não permite a compensação a posteriori. Então a antecipação por si só já não serve, ela não tem vez porque o regulamento é unificado, mas a lei complementar não poderia, porque tem que ser unificado, mas ainda que se ultrapasse esse argumento, se for antecipar, depois tem que se compensar, senão não vai ter antecipação. Então, nesse sentido, quando a empresa do Simples Nacional tem que recolher de forma antecipada, e depois tem que recolher, dentro da apuração do Simples, o ICMS na sua revenda, nós estamos tendo uma outra figura, uma outra exação tributária. E aí nós temos algumas questões que devem ser observadas. Primeiro, é uma figura, uma tributação diferente, um imposto diferente. Então, nós temos que observar aqui quesitos de lei complementar, a competência tributária ativa seria da União Federal. Então, que com esse raciocínio, já que a competência residual é da União, com esse raciocínio dessa forma sistematizada, não consigo me convencer, ainda que os argumentos de pacto federativo, de guerra fiscal que o ministro Herman Benjamin colocou, não consigo me convencer de forma diferente, senão aquela de que essa antecipação ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional, só para repetir, para frisar. Ela é inconstitucional porque o recolhimento é unificado. Ela é inconstitucional porque quando se fala de diferencial de alíquotas, o texto constitucional se exaure por si só, trabalhando para o consumidor final. Não cabe ao legislador infraconstitucional criar outra figura. Já se exauriu no texto constitucional. E é inconstitucional por quê? Porque a antecipação ela não existe, mesmo se pudesse, ela não existe no caso, porque ela é definitiva. Não se tem antecipação quando se vê da compensação posteriormente. Então, com esse raciocínio, com esses fundamentos, né, e aqui sintetizados e observando o tempo que me foi colocado, são essas minhas conclusões para esse tema de debate, e aí concluindo pela inconstitucionalidade desse DIFAL para as empresas oriundas do Simples Nacional. Muito obrigado, tá?